Olá, professores, como estão vocês? Todo mundo bem? Sejam bem-vindos à quinta aula dos nossos estudos a respeito da eclesiologia. E nessa aula a gente vai falar sobre um assunto muito bacana que é a Igreja de Jerusalém como um modelo. Ou em que sentido ela não é um modelo? Afinal, a Igreja de Jerusalém deve ou não ser um modelo para nós? E uma lição como essa é importante porque na lição passada a gente viu que a Igreja de Jerusalém foi a primeira igreja que surgiu. A primeira de todas. Interessante que a primeira igreja, ela não existe mais, não é? Ela deixou de existir. A gente sabe que a Igreja de Jerusalém, ela existiu até o século II. Nos anos 70, no século I, portanto, a Jerusalém foi invadida pelos romanos e a Igreja de Jerusalém, então, ela mudou, ela saiu da cidade, porque a situação ficou impossível viver em Jerusalém nessa época. Então a Igreja de Jerusalém saiu da região de Jerusalém e foi lá para a região do Mar Morto, alguns quilômetros na região do Mar Morto. E ela ficou durante algum tempo funcionando naquela região, mas em meados do segundo século ela acabou deixando de existir e a gente não tem mais informações sobre ela. Mas ela ficou, durante algum tempo ela permaneceu como Igreja de Jerusalém, a maior igreja daquele tempo, inclusive, foi uma igreja muito forte e foi a partir dela, então, que o cristianismo ele se expandiu para o mundo inteiro. E quando a gente fala de igreja ou discute a estrutura da igreja, discute essas questões relacionadas com a igreja, é muito comum que no estudo dessas questões os autores eles sempre se reportem à igreja primitiva, principalmente à igreja de Jerusalém, de que a gente, em algum sentido, deve imitá-la. Devemos, afinal, ou não imitar a igreja de Jerusalém? Como a gente viu, vai ver nessa lição, e provavelmente em outras, a igreja de Jerusalém ela tinha muitas coisas que eram dignas de serem imitadas, mas nem tudo. Havia algumas questões que nós não devemos imitá-la, porque eram próprias dela. Algumas eram, de fato, características positivas, eram positivas na Igreja de Jerusalém, mas mesmo assim nós não precisamos imitá-las. E algumas eram, inclusive, características negativas, como nós vamos ver, que a gente não deve imitar de jeito nenhum, inclusive, não é? Porque eram realmente fraquezas da Igreja de Jerusalém, não eram vantagens. E haviam algumas dessas questões, e nós vamos falar sobre pelo menos uma delas na nossa lição de hoje. Mas vamos nos concentrar ainda mais naquelas características que nós devemos imitar como igreja, tá bom? Não tanto a estrutura, o que havia de imitável na igreja de Jerusalém, não era tanto a sua estrutura, mas principalmente aquilo que ela tinha como essência, aquilo que é característica das igrejas de todos os tempos, e é por isso que vamos falar sobre essa igreja hoje, tá bom? Esse é o cerne, a essência da nossa lição, são exatamente as características positivas. Digamos assim, a essência positiva da igreja que estava presente na igreja de Jerusalém. Bora lá então estudar uma lição bem bacana, vamos apresentá-la então para os nossos alunos no próximo domingo, tá bom? Como eu disse para vocês então, nós estamos na lição 5, vamos estudar a igreja de Jerusalém e fazer uma pergunta. Essa igreja, ela é um modelo para as igrejas de todos os tempos e ela é um modelo para a nossa igreja? Então esse é o nosso tema, o propósito da nossa lição então é estudar as características da igreja de Jerusalém que são modelo ou modelos para as igrejas de todos os tempos e também para as igrejas atuais e acrescentemos aqui também para a nossa igreja, tá bom? Em que devemos imitar a igreja de Jerusalém, ok? E nós temos então aqui 5 características da igreja de Jerusalém e eram muito fortes na igreja de Jerusalém e que devem também ser nossas características. Nesse sentido, realmente, ela é uma igreja modelo, ok? As 5 características, elas estão apresentadas na lição e podem ver que na lição eu falo muito pouco, eu tenho muito pouco texto da minha parte, descrevendo essas características, e a maioria do texto se refere ao texto bíblico. Então concentrem-se no texto bíblico, tá bom? Eu gosto muito de apresentar texto bíblico, porque o texto bíblico ele é a defesa daquilo que a gente está tentando falar.
Então, mostrem os textos bíblicos. Eu gosto de pedir para uma pessoa ler, quando eu dou a lição, né? Eu peço para uma pessoa ler e falo bem rapidinho o que está dizendo aí, né? E aí, aonde esse texto está dizendo, por exemplo, a necessidade da reunião, onde esse texto está dizendo que a igreja se reunia? E aí a pessoa diz, está dizendo assim no texto, essa é a palavra do texto bíblico. Então está aí a prova, vamos para o outro texto. Eu acho bacana e eu gosto de fazer isso, porque eu gosto muito de ler a Bíblia enquanto eu estou fazendo a lição. É melhor ler a Bíblia do que ficar inventando argumento, né, ou tentando argumentar. Então caprichem né, no texto bíblico. Ou se você é do tipo que gosta um pouco mais de argumentar, selecione pelo menos 1, 2 versículos da lista que a gente colocou na lição para apresentar então para a sua classe, tá bom? O texto bíblico é realmente importante, porque ele é a base, né, daquilo que a gente está falando. 5 características da igreja de Jerusalém que são um modelo para a nossa igreja e para as igrejas de todos os tempos. A necessidade da reunião, a participação coletiva, a pregação e o ensino, o imperativo da oração e a ligação entre a igreja e o Espírito Santo. Ok? Então está aí as 5 características e vocês vão apresentá-las então para o seu grupo no próximo domingo, tá bom? Eu coloquei aqui como um exercício, né, fazer uma pergunta: será que essas características elas estão relacionadas com as características que nós vimos lá no Novo Testamento, na lição passada? Elas estão, pode olhar lá, né? No Novo Testamento nós aprendemos que existem 4 características da igreja, ou 4 missões, se podemos dizer assim, né? 4 missões da igreja, ou o que deve estar presente no trabalho da igreja, que são a adoração, a comunhão, o ensino e a evangelização, tá certo? Enxugando ao mínimo. Alguns podem até colocar outras coisas, né? Mas isso é o mínimo que a gente pode dizer, né? A igreja de Jerusalém tinha essas características? Tinha. Então nós vimos aqui que a adoração está representada na reunião e na oração. Quando reuniam era para adorar a Deus, certamente, não é? Não era para fazer outra coisa. E a oração também é uma forma de adoração. Então está aí a adoração presente na igreja de Jerusalém. A comunhão estava presente na participação coletiva e também na ceia que eles tinham nos seus lares, não é? Eu não coloquei lá ceia nos lares, porque é a reunião, né? Exatamente, faz parte da reunião. Mas a ceia dos lares era o projeto de comunhão da igreja de Jerusalém. A gente não precisa fazer ceia nos lares, mas só para dizer que a comunhão estava lá. Podemos ter outros projetos de comunhão, mas a igreja de Jerusalém tinha seu projeto de comunhão, que era a realização da ceia nos lares, tá bom? Isso é bem bacana. Tinha também o ensino e a pregação do evangelho, né? O ensino estava presente também, a igreja tinha um ministério muito forte de ensino, e a evangelização, que era a própria pregação da igreja. A gente tem vários textos lá que mostram que a igreja então pregava o evangelho e com isso evangelizava a sua própria comunidade. Está aí, portanto, a missão da igreja presente no trabalho realizado pela igreja de Jerusalém. E algumas características da igreja de Jerusalém que não são modelo para outras igrejas, tá bom? Não estamos dizendo aqui que são bons ou são ruins, mas não servem como modelo, porque no Novo Testamento a gente não vê essas características presentes nas outras igrejas. Então nós temos aí o crescimento explosivo, isso aconteceu em Jerusalém, mas não é um modelo para o Novo Testamento. As igrejas do Novo Testamento, elas não tiveram esse tipo de crescimento. As igrejas, a igreja de Filipos, né, Tessalônica, a gente vê que elas não eram grandes igrejas. A igreja de Éfeso, ela era um conjunto de igrejas que se reuniam nos lares. A igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, provavelmente eram pequenos núcleos de igrejas, né, que se reuniam nos lares e que, portanto, quando Paulo escreve para a igreja de Filipos, ele está escrevendo então para esse conjunto de igrejas nos lares. Eram pequenas comunidades reunidas nos lares, tá certo? A igreja de Jerusalém não, ela foi uma grande igreja de milhares de pessoas. Nós não temos esse modelo de igreja no primeiro século, tá certo? Mais tarde isso aconteceria, de fato. A igreja começou a se reunir em lugares, se concentrar num lugar. E aí surgiu a necessidade de criar um lugar próprio para a igreja,
E aí o lugar, então, acabou crescendo e se tornou grandes igrejas, grandes catedrais, grandes aglomerados de pessoas, não é? Mas no Novo Testamento isso não era importante, por onde a gente percebe, então, que essa ideia, né, de um crescimento explosivo e encher um lugar de gente não é o modelo. Veja, não estamos dizendo que isso é ruim, isso é bastante importante, tá bom? Quando a gente fala aqui que o crescimento explosivo não é o modelo, a gente quer dizer não que isso é ruim, né? Que algumas igrejas têm essa característica, mas isso não é um modelo da igreja, tá certo? Ou seja, a igreja que não consegue ter um crescimento explosivo, ela não está errada em termos do Novo Testamento, né? Ela cresce muito lentamente, ou ela estaciona durante algum tempo, né? Durante algum tempo ela não teve um crescimento significativo. Ela deve saber por que isso está acontecendo e deve buscar o crescimento, porque o Novo Testamento diz que o nosso objetivo como igreja é o crescimento. A gente mencionou na lição um texto lá da carta aos Efésios, onde Paulo fala que a igreja é ligada pelo auxílio de todas as juntas e na conexão de todas as partes, ela efetua o seu próprio crescimento. Então, o crescimento realmente é um princípio, mas não explosivo, né? Aquele crescimento que partiu em pouco tempo, ela partiu de pouco para muita gente, tá certo? Para a nossa igreja, de repente, porque muita gente pensa assim, não é? De que a igreja não está crescendo, ou tinha que crescer mais rápido. Lembre-se que o crescimento explosivo não é modelo, tá bom? A gente tem que deixar isso bem claro. Pode até haver uma estabilização em algum tempo, tá certo? Isso acontece com as igrejas, é comum, né? Numa igreja que ela cresça durante algum tempo, depois ela passe por um período de estabilização, depois ela volte a crescer. Eu quero até mencionar uma pesquisa muito interessante do pastor Christian Schwartz, né, que escreveu um livro muito interessante chamado Desenvolvimento Natural da Igreja, e ele faz uma pesquisa com 1000 igrejas, e ele descobriu nessa pesquisa que as igrejas que mais respondem pelo crescimento da igreja são igrejas na faixa de 200 membros. Interessante isso. Ele estudou as igrejas de 200 membros e colocou elas em comparação estatísticas com as igrejas de mais de 1000 membros. E descobriu que as igrejas de 200 membros, estatisticamente falando, ele não estuda questões espirituais ali no livro, né? Ele é um livro sobre estatística somente. Mas ele descobriu que as igrejas de 200 membros, no grupo que ele pesquisou, foram 1000 igrejas pesquisadas, as igrejas de 200 membros, elas batizavam, pasmem vocês, 1.600% a mais do que as igrejas de 1000 membros. Ele chegou a uma conclusão de que se todas as igrejas do mundo elas tivessem 200 membros, a gente salvaria o mundo inteiro, estatisticamente falando. Vejam bem. Eu estou dizendo isso para mostrar que o crescimento, né, todo mundo gosta de uma igreja que cresce, que se enche, mas no Novo Testamento a regra geralmente é uma igreja pequena, uma pequena comunidade, que ela cresce em comunidades, não é? Mas é só uma lição para a gente discutir. Não estamos aqui achando ruim o nosso crescimento, de modo algum. A gente acha bom, é gostoso, mas só lembrar que o modelo da igreja do Novo Testamento, via de regra, é uma igreja pequena, que funciona num lar e que cresce expandindo comunidades nesse sentido. Tá bom? Cresce numericamente, porque não é só o crescimento numérico que importa. Existem outros crescimentos. Ela tem que crescer no seu próprio ministério, tem que crescer no trabalho, ela tem que crescer na sua visão, no ensino, na maturidade. Há muitos crescimentos que têm que acompanhar o crescimento numérico. Sem eles, o crescimento numérico não é nada. Não é? Tá bom? Então, só para a gente lembrar disso, voltemos então aqui para a nossa lição. Tá bom? Então, são as características da igreja: o crescimento explosivo, a renúncia aos bens materiais. A igreja de Jerusalém tinha essa característica, mas isso não se tornou modelo no Novo Testamento e nem houve um ensino apostólico a respeito disso. A centralização do trabalho, e isso é muito importante, gente, a centralização do trabalho, olha que coisa, né? A igreja de Jerusalém, ela tinha um trabalho centralizado em Jerusalém, ela não saiu de Jerusalém, o que foi uma coisa muito negativa. E custou caro a saída da igreja de Jerusalém. De Jerusalém, a perda da centralização custou vida, custou o sangue de Estevão, por exemplo, né? E a perseguição da igreja, portanto, o sangue de outros irmãos que vieram depois disso, porque a igreja não tinha visão missionária.
no sentido de que ela não tinha essa visão de sair para fora de Jerusalém. Alguém fala, eu queria ser da igreja primitiva. Bom, para você ser da igreja primitiva ou da igreja de Jerusalém, você teria que ser judeu, porque brasileiro, se você vivesse no primeiro século e fosse brasileiro, você seria índio nesse caso, né? Então, você teria que você não poderia ser membro da igreja de Jerusalém, porque só o judeu poderia fazer parte da igreja de Jerusalém. Não havia gentios na igreja de Jerusalém, porque ela reunia no templo, e no templo não entrava gentio. E de casa em casa, mas o judeu não podia comer com o gentio. Esse grupo que acabou sendo perseguido, e não foram os judeus que foram perseguidos, foram o grupo que eles chamavam aqueles que não eram da circuncisão, né? Foi o partido da circuncisão que começou a dar problema na igreja de Jerusalém. As pessoas que foram perseguidas foram exatamente aquelas que eram judaizantes, aquelas que eram helenistas. Lembra, em Atos capítulo 6, havia uma murmuração dos helenistas contra os judeus dentro da igreja de Jerusalém, porque havia um partido que era helenista, ou seja, um partido que tinha uma visão mais ampla de igreja, e Estevão era um helenista, e Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E a ideia do helenista é que o helenista é uma pessoa que tem uma visão mais aberta, está mais aberto a um relacionamento com os gregos, e que, portanto, daria suporte a uma visão missionária para a igreja se espalhar pelo mundo e se tornar, então, a igreja universal de todos os povos, todas as línguas, todas as culturas. Isso é bem bacana. A igreja de Jerusalém não tinha essa visão. E aqui nós temos então uma coisa que havia na igreja de Jerusalém que a gente não pode ter. Foi um defeito da igreja. Eu não acho que foi um defeito no sentido muito ruim, porque era a primeira igreja, eles estavam ainda aprendendo, né? E era realmente um lugar judaico. E Jesus mesmo não saiu de Jerusalém, da Judéia, né? Ele saiu somente uma vez, como a gente viu, que foi para a Fenícia. Ele mesmo ficou restrito, então, ao seu próprio povo. Então a igreja de Jerusalém pegou isso e transformou no seu jeito de trabalhar. Não é o nosso jeito de trabalhar e nem pode ser, tá bom? Então lembrar que essa ideia da centralização do trabalho não é uma boa ideia, tá bom? Então a gente tem essas 3 características, a gente podia citar outras, né? Eu, no meu estudo particular, eu tenho algumas outras, mas eu não quero delongar muito, e são 3 características que dão um exemplo de que nem tudo que havia na igreja de Jerusalém é para ser imitado, mas existem características dignas de serem imitadas, e nós as vimos aqui na nossa lição, estão aqui, não é? Essas são, portanto, as características, tá bom? Bem bacana, tá aí a nossa lição de domingo, eu acho bem, bem bonito. Espero que vocês consigam passar esse conteúdo para os alunos e seja uma bênção então para eles, e eles vão ser despertados, né? Vão serem despertados para terem uma igreja que tenham as coisas boas, as boas características da igreja de Jerusalém, aqui desenvolvidas na nossa própria igreja, e no final não é a gente que vai ser elogiado nem glorificado, não, a glória, a gente sabe, ela pertence ao nosso Deus e ao seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima aula no domingo, tá bom?